Aqui, quem lembra o que nós aprendemos na outra terça-feira? Vocês estavam aqui? Quem estava aqui? Eu estava, mas eu não lembro. Hã? Eu estava, mas eu não lembro mais não. Qual é o nosso? Olá. Qual é o nosso assunto? Fala aí. Vai. Apocalipse e atuante nos Dias de hoje. Qual foi esse que falamos na terça-feira que estávamos aqui? Foi o Apolium, destruidor. Ok. E nós usamos qual texto para identificar o nome dele? Deixa eu achar minha cola. Salmo 133. Ok. Usamos o Salmo 133. 133. Ok. Esse espírito maligno, no texto, na leitura oficial, onde ele está? Onde ele está? Apocalipse 9, verso 11. Verso 8. Parte B. Dentes como de leão. Dentes como de leão. Não foi esse que a gente estudou? Vocês estão aí ou não? Antônia tá. Vocês estão aí? Oi? Vocês estão aí? Versículo 8, parte B. O que está escrito? Vamos lá, para a gente finalizar. Dente de... E aí o que esse camarada faz? O que ele faz? Qual é o trabalho dele? Confusão. Então vou falar de novo. O trabalho do dente de leão, oi? O trabalho do dente de leão é promotor. Ele é um promotor de guerra no mundo e na igreja, ok? Eu escrevi aqui que eu tá difícil. Vocês querem que você está sem óculos, né? Vamos de novo para não esquecer. Dente de leão, ele é o promotor. Oi? Promotor. Ele é o promotor de guerra no mundo e aonde? Na igreja. Na igreja. Então vamos de novo que vocês não chegaram ainda. Deixa a Sofia aí andar, falar, é o momento dela. Tá bom? Deixa ela. Tá? Vamos lá. De novo, voltando. Dente De leão. de leão. Qual é o trabalho dele? Promover guerra. Guerra No mundo e na igreja. no mundo e na igreja, ok? Então ele promove guerra lá fora, certo? Quais são as guerras? As guerras é pra tentar tirar, não deixar a igreja em paz, né? Lá fora. E lá fora. Qual é a guerra lá fora? Qual é o intuito desse dente de leão lá fora? Eu falei isso terça-feira. Vou falar. Lembra aí, não, professor? Vamos lá, vocês vão lembrar. É assim mesmo. Quando há uma guerra, o que acontece? Quando estoura uma guerra entre um país e outro, o que acontece? Morte. Não é assim? Então esse dente de leão, ele promove guerra. Qual é o intuito dele? Matar pessoas. Esse é o intuito dele. Para que guerra? Para haver morte. Morre muita gente. E muita gente inocente. Nós falamos sobre isso. Ok? Muito bem. Nós falamos também que ele é um promotor de guerra, é lá fora e é também dentro da igreja. E aí eu coloquei um tema que a gente usou os Salmos 133. Qual foi o tema? Contenda, um segredo das trevas. Qual foi o tema? Contenda, um segredo das trevas.
ok? No Salmo 123, o que nós falamos? Nós falamos sobre uma palavrinha mágica, que está lá no texto. Unidade. Unidade. Muito bem. Então, o que é que o dente de leão quer tirar da igreja? Unidade. A unidade. O que é unidade? União. União. O que é união? Unidade. Ok? Então, a gente falou que promove isso, né? Nós falamos sobre a união, que provoca unção, que provoca bênção, que provoca poder, que provoca semente. Nós falamos tudo isso. Era para ter gravado essa aula, né? Nós falamos sobre isso. Muito importante. E aí fizemos uma exegese nos Salmos de número 133. Hoje, finalizando, nós vamos fazer exegese agora em alguns textos, continuando. Vamos pegar o fio da meada. Você está aí, Renato? Você está com a cara de cansado. Vamos pegar o fio da meada, nós falamos das diferenças. Foi isso? Vocês lembram que nós falamos da diferença? Das diferenças? Lembram ou não? Vocês lembram? Eu estou olhando para eles aqui, mas eles não estavam. Nós falamos. Nós falamos da. Nós falamos. Que a semente ela só brota, ela só nasce na relação dos diferentes. Não foi assim que a gente falou? Daí eu dei um exemplo que 2 homens não geram um filho, porque são iguais. Um tem a semente e o outro tem o poder de gerar. Foi isso que nós falamos? E aí nós falamos da unidade, Tiago, que nós pegando esse fio da meada aqui, que nós precisamos aprender que é na união das diferenças que as coisas acontecem, ok? Que nós precisamos compreender que é nas diferenças que a semente brota, que a semente nasce. Então, vamos partir desse princípio de que quando eu quero que todo mundo seja igual a mim, não haverá resultado. Ok? Porque somos diferentes. Deu para entender aí ou não? Vocês estão aí? Entenderam? Ok? Então, qual é o nosso problema? É que nós queremos que todo mundo seja igual a nós. E esse é um problema sério. Tá bom? Então vamos lá. Agora vamos um pouquinho mais adiante. Nós queremos que todo mundo seja igual. E nós queremos que todo mundo seja a minha vocação. Tá bom? Outro erro. Eu quero que todo mundo seja a minha vocação. Então, eu quero que a igreja seja teólogo, é uma palavra mais bonita. Eu quero que todo mundo faça curso teológico. A pergunta é, todo mundo vai fazer curso teológico? Não vai. Ok? Então veja, nós precisamos aprender que na unidade são as diferenças que dão o crescimento. Então veja, eu não posso chegar aqui e querer que todos sejam teólogos, que todos se afinquem a estudar a Bíblia, porque nem todos vão estudar, né? Então veja bem, eu chego na igreja, chego aqui e aí eu tenho eu não sou do louvor, mas tem o Tiago que é do louvor. Mas eu chego aqui, nossa, essa igreja é só louvor. É? Mas aí eu quero implantar a minha vocação. Qual é a minha vocação? Palavra. Mas qual é a vocação do Tiago? Ele arrumou outra aí, né? De pura, espontânea pressão. Foi, Renata?
Por isso que o negócio dele era ficar aqui, ó. Lá, cantando, né? De tanta pressão. Né? Fácil, Renata. Quem está do lado também sofre. Não é? Então veja, a gente precisa aprender essa unidade. Ok? Por quê? Eu fico esperando da igreja, a igreja ser uma igreja bíblica, de estudo, que eu fico esperando que todo mundo seja teólogo. Isso não vai acontecer. A mesma coisa, o Tiago é o do louvor. Aí o Tiago quer que todo mundo cante, que todo mundo seja cantor, que todo mundo saiba cantar dentro da música. Isso vai acontecer? Não. Não vai acontecer, gente. Porque quando canta fora do tempo, fica só olhando, dá risada. Ele fica rindo, né? Vocês estão aí? Ok? Entendeu? Então, aprenda uma coisa. Nós estamos aqui para aprender. Então veja, qual é o nosso problema? É que por causa da minha vocação, eu desqualifico a vocação do outro. Então aprenda uma coisa. Na unidade, haverá crescimento na unidade, na relação dos diferentes. Então eu chego aqui, nessa igreja não é boa, porque ela canta 30 minutos. Por quê? Porque na minha vocação, na minha concepção, tem que ter 2 horas de palavra. Eu estou certo? Eu estou certo? Eu estou certo? Vamos? Eu estou certo? Não. Eu querer 2 horas de palavra, eu estou certo? Jesus. Vocês estão aonde? Por isso que é melhor ficar da hora. Não, gente, vamos aprender. Vamos lá. Eu estou certo ou estou errado? Errado. Eu estou certo, gente. E é? Porque é a minha vocação. Ok? Se o Tiago chegar aqui, né, e falar assim, irmãos, hoje é domingo, hoje vai ser só louvor. Nós vamos cantar, vamos cantar. Ele está certo ou errado? Na vocação dele tá. Na vocação dele está certo. Porém, entretanto, o culto não é apenas na vocação dele, nem na minha. Por isso, da unidade. Palavra, louvor. Na minha igreja estava perdida. Hã? Vocês estão aí? Palavra, louvor, o que mais? Oração. A gente tem que entender isso. A minha vocação é a palavra, então eu não vou querer, não posso ficar insistindo com os irmãos numa coisa que os irmãos não vão. Ok? Então eu preciso fazer a minha vocação. Se eu conseguir agregar pessoas para o meu lado, maravilha. Ok? Vocês estão aí ou não, gente? Então, é a relação dos diferentes. Então, assim, aprenda uma coisa. É a sua vocação? Siga a sua vocação sem esperar pela igreja. Porque nem todos têm a sua vocação. Vocês estão aí ou não? É ok? Aí eu quero que todo mundo seja ensinador. Todo mundo é ensinador? O que é mais fácil, pregar ou ensinar? Na concepção de vocês. Maria falou que nenhum dos dois. Na concepção de vocês, o que é mais fácil, pregar ou ensinar? O senhor é pregar. Não. Qual é o mais fácil, pregar ou ensinar? Para mim, eu não sei nenhum. Ensinar é mais fácil? A Maria falou que nenhum dos dois. A Amanda falou que o ensinar. Vocês, fala aí, gente. Isso são opiniões. Qual é mais fácil, pregar ou ensinar? Os dois são difíceis. Os dois são difíceis? Os dois são difíceis. Ok? Porque até você tem a vocação de pregar e tem a vocação de ensinar, igual você tem, os dois. Eu não tenho nem de ensinar e nem de pregar. Mas você tem uma outra, Eu tenho uma outra vocação. É.
Fala. Também que não. Você tem vocação não? De pregar de nada não? Não, pregar. Tá, prega. Você tem uma vocação para estudar, tem uma vocação Estudar, para dar uma palavra, sim ou não? De rever. Sim. Não vou dizer assim, pregar 1 a 2 horas, mas tem uma vocação para alguma coisa. Ou não? Tem a vocação. Então, Vassoura e rodo. não é só isso não. Não vem para cá não, né? Tá certo? Então, aprenda uma coisa. Eu não posso insistir que a Renata seja uma ensinadora igual a mim. Porque ela não terá a mesma vocação, a facilidade. Ela pode ser vocacionada, mas isso vai gerar um tempo para ela aprender. Então, essa é a unidade dos diferentes. Né? Então, cuidado. Eu vou dar uma dica para você. Cuidado quando você subir aqui no púlpito. Cuidado para você, quando subir aqui no púlpito, não falar essa palavra célebre. Como? Célebre. Ainda bem que eu não sei nem falar. Que palavra é? Que frase é? Irmãos, pregar aqui é fácil. Não fale isso, não. Porque pregar para o ímpio é mais fácil do que pregar para o crente. Porque para o ímpio você vai usar palavras mais fáceis. Ok? Então veja bem, tem pessoas que têm vocação para pregar para os não crentes. Tem pessoas que têm vocação para pregar para os crentes. Não crente. Porque crente precisa ouvir a palavra? Sim. Por isso que a gente tem que aprender isso, gente. A gente acha que aceita Jesus só os ímpios que precisa de ouvir a palavra. Não, os crentes precisam aprender. Precisa se alimentar, porque a palavra de Deus é alimento para a nossa... Para a nossa vida, para a nossa alma. Então aprenda uma coisa. Você tem uma vocação? Tem? Então, avance na sua vocação. Não fique esperando a igreja, porque nem todos da igreja têm a mesma vocação que você. Às vezes 1 ou 2 que tem a mesma. Às vezes o conjunto da igreja, a parte maior da igreja é aquela vocação. Por exemplo, tem igrejas que são igrejas missionárias. São igrejas que 90% da igreja é uma igreja missionária. É uma igreja que trabalha com assistência social, que trabalha fazendo cultos a livre. É uma igreja que vai levar marmitex para as pessoas... Ajuda eu, gente. Para moradores de rua, que arrecada roupas de frio para levar para as pessoas de rua. Tem igrejas que tem esta, por exemplo, a igreja que eu dirigi do Monte Azul, 99% da igreja, ela é uma igreja missionária. Tudo que eles fazem lá dentro é dentro da visão missionária. Vocês estão me entendendo? Já outras igrejas que você vai, a visão da igreja é uma visão bíblica. É uma igreja que gosta de estudar a Bíblia, que gosta de ouvir a Bíblia. Por exemplo, você vai lá, você não vê muito movimento. Você não vê muito os irmãos pulando, e aí, nossa, que igreja fria. Não, é porque a igreja, muitas vezes a vocação dela é ouvir. Presbiteriana, por exemplo. Você chega lá, irmão, é 2 horas, 1h30, 1 hora de Bíblia. Os irmãos não se levantam nem para cuspir. Entendeu? Nem para cuspir, né? Eu não sei por que eu falei isso. Tá certo? Nem vai cuspir na igreja. Mas tudo bem. Né? Vocês estão entendendo? Então, essa é a vocação da igreja. Então, se eu chegar lá cuspindo fogo, cuspindo de novo, eles vão olhar para mim assim, né? Porque eles não têm essa veia, essa vocação. Já você vai numa igreja, tem igreja aí que é do manto, do reteté, você lá, o irmão nem prega, ele só diz que o anjo está passando, a igreja está pulando. Aí eu chego lá para falar 40 minutos de Bíblia, eu não sou um bom pregador. Para a igreja não. Às vezes eu preguei 40 minutos de Bíblia ali, ó, sistematicamente, mas a igreja não vai me convidar mais. Entendeu?
Por quê? Porque eles estão acostumados com um pregador que vai lá, com 5 minutos, recebe, levanta a mão, desce, olha o anjo, abraça, aquele negócio, não tem palavra nenhuma. Mas eles receberam. Entendeu? Então assim, quando me convidam, que trabalho que é? Ah, lá é a vigília do fogo que vai cair. Ô irmão, não me chama não. O fogo pode cair, não tem problema, mas chegar lá eu vou pregar a palavra. De repente não é isso que vocês estão esperando. Ok? Vocês entenderam? Então, na sua vocação, essa é a unidade. Na relação dos diferentes, que há união, que é a unidade. Ok? Esse é o nosso problema. O nosso problema é que eu quero que todo mundo seja a minha vocação. E não faça isso porque não é. Ok? Eu quero que todo mundo seja igual a mim, que tenha a minha vocação. Aí eu fico brabo, nervoso, decepcionado, porque os irmãos não vai comigo. Não vai, gente. Não me, ó, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não me chame para ir lá na comunidade. Não é favela, mas não. É comunidade agora. Para ir lá com a caixa, com o microfone na mão. Senhoras e senhores, estou aqui para pregar o Evangelho de Jesus. Eu não vou, gente. Não vou. Não me chame. Eu posso até ir para ficar lá. Já foi. Tudo bem? Mas não me chama, não. Agora me chama para dar um estudo bíblico, teológico e etc. Eu fico aqui o dia todo. Isso é vocação, gente. Então, eu não posso querer pegar o cabra do evangelismo e dar para ele 2 horas para ele fazer aqui uma exegese bíblica, que ele vai ficar aqui falando o quê? Ele vai ficar aqui dando testemunho. Olha, eu fui pregar lá na comunidade, tem uma mulher lá endemoniada, eu coloquei a mão em Jesus. É assim que ele vai fazer. Vocês estão aí ou não? Então, a gente precisa adequar isso, porque isso faz parte da unidade da igreja. Ok? A gente precisa achar a nossa vocação, e aprender que nem todos são iguais. Tudo bem? Amém? Você fala para o pastor, você vai pregar de segunda a domingo. Eu prego de segunda a domingo. Sem problema nenhum. Mas tem pessoas que não vai pregar 2 dias. Mal ela vai dizer assim, não, já gastei o cartucho no primeiro, não vou pro segundo. Não é assim? Vocês entenderam o que eu estou tentando dizer? Então, aprendam isso. Amém? Agora vamos para uma exegese bíblica. Ô Lucas, eu liguei esse trem aí, precisa pôr na tela aí para mim. Vamos fazer uma exegese. O que é exegese? Exegese. Eu falei isso. Quem lembra? A hermenêutica é a arte de interpretar o texto. Então, Renato, a hermenêutica é a arte de interpretar o texto. Então eu vou ler um texto e a hermenêutica faz o quê? Olha, esse texto foi escrito assim, ele está falando isso, o significado desse texto ele está dizendo para a gente avançar, para a gente recuar, para a gente parar, para a gente avançar, para a gente orar, para a gente levantar a mão. Isso é hermenêutica. Ok? Vai traduzir o texto. O que o texto está querendo dizer? Isso é hermenêutica. Então, quando você pega o livro da sua filha da escola, tem um texto lá, né? Tem uma história. Você vai ler a história está dizendo sobre o João que pegou o carro e foi buscar a mamãe lá. Isso é hermenêutica. Traduzindo o texto. Agora, o que é exegese? Exegese é a arte de tirar do texto o que você não está vendo. Então, ela trabalha com palavras. A hermenêutica trabalha com frases, com texto. A exegese trabalha com palavras. Por que essa palavra está aí? Porque ele não usou outra palavra. Então vamos para o texto? Vocês querem aprender ou não? Então a gente vai embora. Vamos embora? Então vamos lá. Vamos lá. Primeiro texto. Deixa eu ver aqui, Lucas.
texto de você. Aqui. 1 Coríntios 12, 12. 12, 12. Vamos fazer um exegese aqui, vocês olhando na telinha ali. Ó. Acharam? 12? 12, 12, foi isso que eu falei? Nós estamos falando de quê? Unidade. Que é exatamente o que o espírito chamado dente de leão é o que ele não quer. Porque nós aprendemos na semana retrasada que na unidade a igreja cresce. A igreja cresce. Qual é o intuito dele? É que não haja unidade. Porque não havendo unidade, a igreja não cresce. Então, hoje aprendemos, primeira coisa que nós aprendemos aqui, o que foi? O que foi? Que eu acabei de finalizar? Já esqueceram? Então eu vou usar a frase para você nunca mais esquecer. Viva a sua vocação. Viva a sua vocação. Porque na relação dos diferentes é aonde se estabelece a unidade. Deu para entender ou não? Amém? Deu para entender? Aprenderam ou não? Ou eu vou ter que falar de novo? Não, né? Viva a sua? A sua. Não fique esperando pela igreja e pelos outros, não. Viva a sua vocação. Né? Ok? Ah, não vou estudar a Bíblia mais não, porque os irmãos não estudam a Bíblia. Não, estuda eu. A vocação é minha. Ok? Ah, eu não vejo ninguém interessado em ler a Bíblia. Os irmãos não estão afim, mas a vocação é minha, então eu tenho que estudar a Bíblia. Ah, eu não vejo os irmãos assim, querendo louvar, assim, aprender, não apenas louvar, cantar, mas aprender a música em si, cantar dentro da música, eu não vejo esse interesse. Mas é a sua vocação? Continue estudando. De repente, no meio desse negócio, você ganha alguém, né? Você puxa alguém para você. Sim ou não? Tem gente que começou a pregar porque viu o outro pregar? Tem gente que começou a ler porque viu o outro lendo? Foi incentivado? É assim que funciona. Então a vocação ela é transferida, transmitida. Entendeu? Quem vive muito com pessoas que gostam de ler, o que vai acontecer com ela? Se ela viver com pessoas que gostam de cantar, de tocar, ela vai, isso é automático. A não ser que ela não queira, né? Tem gente que deixa pra lá. Vamos lá. Onde estamos? Nós estamos falando de quê? De unidade. Vocês estão aí, gente? Amém. Vocês podem ler para mim, por favor? 1, 2, 3. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Vamos à hermenêutica. O que você entendeu do texto? Que você é o quê? Hã? Vamos lá? Vamos, não tem medo de errar, não. Não estamos aqui para aprender. Vamos traduzir ali o texto. O que você aprendeu? A irmã falou? Um corpo. Quem mais? Ele respondeu aqui, ó. Fala. Membro. Que mais? Que mais? Eu vou decepcionar você. Tá bom? Posso? Pode. Posso ou não? Pode. Você não é um corpo de Cristo. Você não. E você também não é igreja. Também não. Vamos ver? Então, vamos lá. O que foi que eu falei? Isso vai
vai soar como herege, mas você não é a igreja. E também não é corpo. Vamos lá? Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Vai, Lucas. Vai passando, por favor. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo. Que é judeu, que é grego, que é servo, que é livre, todos temos bebido de um Espírito. Vai. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Vai. Dá uma pausa aqui. A gente sempre aprendeu que a gente é igreja. Não foi? Não, eu sou igreja de Cristo. Que eu sou membro. Não, templo somos. Que eu sou corpo. Não. Aprendemos errado. Nós somos membro. Cada um de nós somos um membro que constitui um corpo. Que este corpo, que Cristo é a cabeça, constitui a igreja. Deu para entender? Então, vamos entender o texto. Já estou fazendo a exegese. Vamos entender o texto. Maria. A Maria pode chegar em casa e tomar a Santa Ceia sozinha? Ela diz assim, não, hoje não deu para ir na igreja, eu vou comprar o pão, vou comprar o suco e vou tomar a ceia sozinha mesmo. Ela pode fazer isso? Não. Por quê? Porque está faltando mesmo. Vamos lá? Por que ela não pode fazer isso? Porque alguém... Vou fazer outra pergunta para tentar responder essa pergunta. Quem está autorizado a dar a ceia para a igreja? Quem autoriza os diáconos da igreja? Quem autoriza? Pastor. Pastor que autoriza a ceia para os irmãos. Eu falo, esse autorizar aqui é liturgicamente. Ok? Então, voltando à pergunta da Maria. A Maria pode tomar ceia sozinha? Não. Por quê? Porque não está meu pastor para autorizar o outro vir dar ceia para mim. Porque não tem ninguém para servi-la. Porque ela não está autorizada a se servir. Ela precisa de alguém que tem autoridade de servir a ceia para ela. O Tiago tem autoridade de dar ceia para vocês? Sim. Agora, o Tiago pode na casa dele tomar ceia sozinho? Não. Por que não? Mas ele não tem autoridade para isso? Mas se ele estiver sozinho, ninguém está servindo ele. É. Se alguém está servindo, tem que ter outro para Se servir eu me ele. deixo toda Autoridade para servir o pastor. Ele não tem autoridade para se servir? Para servir a ceia? Por que ele não tem autoridade para se servir? Gente, isso aqui é para a gente pensar. A gente só aprende pensando. Vamos lá? Voltando. A Maria não pode tomar ceia sozinha, porque ela não tem autorização para tal. Ela precisa de alguém com autoridade espiritual para lhe dar ceia, que é o pastor. Mas o pastor tem autoridade de dar ceia, e por que ele não pode tomar sozinho, se ele tem autoridade para tal? Porque eu acredito que ele tem que ter alguém para servi-lo, mesmo ele sendo pastor. Ele pode ter autoridade de falar para Renata servir ele e ele servir ela. Aí sim. Um tem que servir o outro. Vamos lá, de novo. Tá ficando mais difícil. Porque se ele tem autoridade, aí ele pode falar para a Renata que ele autorizou ela a dar ceia para ele. Entendeu? Aí ele vai dar ceia. Vamos lá. Porque eu sozinho, eu não sou o corpo de Cristo, eu sou o membro. Ah, E eu tomando a ceia sozinho.
sozinho, eu não estou em unidade do corpo. Você aprende uma coisa, você não é igreja. A gente acha que é igreja. E nós não somos a igreja. Você, individualmente falando, não é uma igreja. Você é um membro. Mas ele não está, tipo assim, ele não está sozinho na unidade. Tem ele e tem a esposa. Não tem, não. A igreja é um corpo. Ok? Nós somos um membro individualmente, que constitui um corpo. Se eu tomar ceia sozinho, por livre e espontânea vontade, eu não está fazendo efeito nenhum, porque eu estou fora do corpo. Então, quando alguém te perguntar, por isso que a gente precisa fazer exegese do texto, quando alguém te perguntar, olha, eu vou congregar na minha casa, vou louvar na minha casa, vou ler a Bíblia na minha casa, vou orar na minha casa e não vou mais para a igreja. Está certo ou está errado? Está errado porque você não é igreja, você é um membro. Vocês entenderam? Então, nós somos um membro em particular. É por isso que na união dos diferentes, e aí vamos para os diferentes. Se o corpo, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? O que ele está dizendo? Se o pé disser assim, eu não sou mão, não quero ser do corpo, porque eu quero ser mão. Eu sou pé, mas eu quero ser mão. E por causa disso, eu também não sou do corpo. Ele não é do corpo do mesmo jeito? Não é ou não? Então, quando eu digo, eu não quero fazer parte, não quero ser igreja. Então, aprenda uma coisa. Na relação dos diferentes é onde há unidade. Vai, Lucas. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será isso do corpo? Vai. E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um dele como quis. Qual é o ensino? É que a gente quer que todo mundo seja pé na igreja. Seja o quê? Pé. E nós somos um corpo constituído por membros. Tem um pé, tem a mão, tem os membros em particular. E o corpo funciona sem algum membro? Funciona? Eu não sei, estou perguntando para o senhor. Funciona? Funciona, mas tem Analisa. Vamos lá. Funciona? A pergunta dela é interessante. Funciona ou não? Funciona. Sim. Agora, tem órgãos vitais que não funcionam. Quais são os órgãos vitais? Por exemplo, a pessoa sofreu um acidente e perdeu a perna. Ela morre por ter perdido a perna? Não, ela vive sem a perna, ela vive sem as duas pernas, ela vive sem um braço, ela vive sem um olho, ela vive sem ouvir, vive. Ela vive sem um rins, sem um. Agora, existem os órgãos vitais. Um deles, coração é um órgão vital. Se eu arrancar o coração, eu morro. E aí como é que eu traduzo isso espiritualmente? É que se a igreja perder um pé, ela não deixa de ser igreja. Mas aquele pé deixa de ser, ajuda eu. Ele é um membro, mas deixa de ser um corpo. Ele deixa de fazer parte do corpo. Porque ele saiu do corpo. Então, Nice, quando essa perna, ela sai, a igreja continua sendo igreja. Agora, a perna que saiu, ela continua sendo
um membro, mas não é mais parte do corpo. Então, eu quero que vocês estão aí, gente? Amém. Vocês estão aí? Então, qual é o perigo da pessoa não congregar? Uma perna fora do corpo, o que acontece com ela? Ela morre. Ela morre. Vocês estão me entendendo ou não? Entendeu, Renata? Então, se afastar da igreja, Nice, ficar sem congregar, é como que você estivesse arrancando um membro seu e esse membro ele vai morrer. Vocês estão aí ou não? Vocês entenderam? Então explica para mim. A gente aprendeu, mas não sabe explicar. Vamos lá, explica para mim. Não, eu não, é você agora. Explica para mim. Eu não vale. Eu sei que vocês entenderam, explica para mim. A perna fora do corpo, o que vai acontecer? Ela é um membro, sim ou não? Mas se ela sair do corpo, ela morre. Vamos espiritualizar isso para a igreja. Quando o membro sai do corpo, que ele para de congregar, o que vai acontecer com ele? Morrer. Ele vai morrer. Tem membros mortos dentro da igreja? Tem. Que já morreram. Vocês já viram? Eu não sei o nome. Tem um nome. Morrer mesmo, morrer. Tem, Tá lá. sim, tá lá, mas está morto. Paulo não disse a igreja de Corinto? Não sei se foi, não lembro se foi de Corinto, mas vocês têm, acho que foi para a igreja lá de Apocalipse. Vocês têm nome de que está vivo, mas Laodiceia, eu acho. Não, é um negócio desse aí. Vocês têm nome que está vivo, mas está morto. Vocês estão me entendendo? Então, gente, eu preciso congregar, porque eu não sou igreja. Eu sou um membro que faz parte de um corpo. Quando eu me distancio, eu não sei, de repente você é um pé, de repente você é uma mão, de repente você é um dedo, de repente, ok? Quando você se dá, tem um nomezinho, eu não sei se a Marlon se lembra, que dá no corpo, geralmente dá no pé, que vai ficando preto aí, tem que ficar cortando. É isso aí. Então, tem que ficar cortando. E esse pedaço tem que jogar fora. Tudo bem? Vocês entenderam ou não? Ou você quer que eu explique mais? Não, ela bem explica. Então, aprenda. Nós somos membro. Você individualmente é um membro. Nós, no plural, somos um corpo. Que automaticamente somos uma igreja. Que o cabeça é Cristo. Tudo bem? Órgãos vitais. Quem são os órgãos vitais na igreja? Boa. Eu vou aprender. O pastor da igreja é um órgão vital. E aí eu preciso aprender que, irmã Paula, que eu não posso viver do jeito que eu quero. Eu tenho um pastor. Eu não posso deixar de tomar a Santa Ceia, porque eu acho que eu não devo tomar e vou tomar a hora que eu quiser. Não, você tem um pastor. Vocês estão me entendendo ou não? Porque senão esse órgão não funciona, esse corpo não funciona. Você tem um órgão vital aqui. Um coração é um órgão vital. Arrancou ele, você morre. E aí, o que acontece? Porque a unidade da igreja. Porque muitas coisas não acontecem na igreja. Porque muitas vezes nós não damos o devido valor ao órgão vital. Vocês estão aí ou não? Ok, Nice? Vou fazer uma comida por você. Vocês estão aí ou não? Né? Então, hoje eu vou na ceia, mas eu não estou afim de tomar. Não, se você tem algum problema, você tem que conversar com o pastor e dizer para ele que não está sentindo, tem alguma coisa pendente ou errada que você não está sentindo de tomar ceia. Ponto.
Mas não pode, não, eu acho que eu não vou, eu não quero. Peraí, você tem um pastor, você é um membro, oi? Você é um membro, não, você é um membro que faz parte de um corpo, que é uma igreja que tem um cabeça. Quem é o cabeça? É Cristo. Pastor Thiago, eu falei para o senhor na avenida, eu estava com preguiça. Sim. Vocês estão aí? Você ia fazer alguma pergunta nisso? Não, estou relembrando a ele. Amém? Eu estou com preguiça, pastor. Vocês entenderam ou não? Vocês entenderam? Entendi, muito bom. Alguma pergunta? Para nunca mais esquecer. Vamos, Lucas, vira aí. Muito bom. Vira aí. Se todos fôssemos um membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Isso é muito sério, gente. Agora aí o senhor vai explicar para mim. Isso é muito sério. Vamos lá? E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Pode. A mão pode dizer ao pé, não preciso de você. Pode? Porque quem leva a mão? Quem é que leva a mão? É o pé. Hã? Você veio como, Maria? Você veio com o pé ou deixou o pé em casa? Não, eu vim com os pés todinhos. Não precisou dele? Com certeza. Mas você precisa da mão? Sim. Então a mão não pode dizer ao pé, eu não. Agora espiritualiza isso para a igreja. Se somos um membro. Se somos um membro que tem um corpo que é a igreja. E a gente vai descartando. Eu não preciso de você, não preciso de você, não preciso de você. Epa, peraí. A sua mão não pode dizer ao seu pé que não precisa dele. Precisa de você. Por mais insignificante que você acha que seja, precisa. Vocês estão aí ou não? Então, eu vou te dar uma dica. Vou te dar uma dica. Quando você leva Me ajuda no nome da palavra. Quando você vai andando aqui, eu estou andando aqui e não vi a cadeira. Eu vou fazer... O que vai acontecer comigo aqui? Vai levar uma topada. Vou tomar uma... O quê? Tropeçar. Vou tropeçar, vou tomar topada. Trupicão. Vai doer? Vai. Aonde vai doer? Dedinho. Meu dedinho vai doer, sim ou não? Sim. Agora a pergunta é só o dedinho que vai sofrer? Não. Minha cabeça vai latejar. Corpo inteiro, gente. Dói tudo. Quando eu maltrato... deixa pra lá, vai. Deixa pra lá. Não, termina Não, a frase, pastor. eu preciso. Hã? Termina a frase. Quando eu maltrato um membro, eu estou maltratando o corpo. Quando eu maltrato o corpo, eu maltrato a igreja. Quando eu maltrato a igreja, eu sou desobediente ao cabeça, que é Cristo. Olha aí. Certo? Vai comigo, Sofia. Vocês entenderam ou não? Amém. Entenderam, gente? Quem aqui corta a unha? Todo mundo. Você vai. Quando vocês vão cortar a unha, vocês vão lá no dedo e cortam o dedo? Não, Por que vocês não fazem isso? porque vai doer. Vai doer? O Que mais? Eu preciso que eu- Vai doer? Eu preciso. Eu preciso dele, eu preciso da palavra certa. Vai machucar? Preciso da palavra certa. Preciso da palavra certa. Por que eu não faço isso? Todos estão certos, mas eu preciso da palavra-chave. Hã? Ferir não. Vai machucar, vai ferir, eu preciso, mas eu preciso da palavra-chave. Sangrar. Vai sangrar também não é a palavra-chave. Vamos. Vai arrancar. Por que vai arrancar? Por que eu não posso arrancar? Que faz parte do. Porque faz parte do corpo, ainda não é. Eu vou falar. Alô. Fala. Porque eu preciso dele. Mas o Thiago falou. Eu preciso dele. Precisava dele. Alguém falou. É. Ô, Thiago. Eu preciso dele.
Por que eu não descarto um membro meu? Porque eu preciso dele. Então, quem é o cabeça? Quem manda nessa bagaça? Me desculpe a expressão. Quem é? Então, eu não posso sair arrancando membros desse corpo, porque não é eu que mando nele. Eu não posso sair descartando os membros, porque eu não mando. Eu apenas sou um que estou no corpo. Vocês estão aí? Ok? Então, Vânia, quando você bate no membro, você rebate em você mesmo. Por quê? Porque na cadeira ali, qual é o nome? Na topada, quem apanhou foi o dedinho. Mas quem vai sofrer é o corpo inteiro. Vocês entenderam? Você está pesado. Não é? Vamos lá, Lucas. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são muito mais necessários. Vai. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Decorosos ali são os membros que nós usamos mais de uma peça de roupa para protegê-lo. Mas não é o nosso estudo. Vai. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Vai. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado um dos outros. Hã? Já pensou nisso? Você chega em casa, fecha a mão e começa a dar murro no pé. Você vai fazer isso? Não, se alguém ver, vai levar você para o hospital. Tá louca. Porque ninguém vai fazer isso. Então, o que Paulo está dizendo? Ei, não faça isso no corpo de Cristo. Você é um membro. E você não pode bater e nem maltratar o outro membro. Porque se aquele membro morrer, automaticamente você também pode morrer. Ok? Vamos lá? Vamos pegar o Tiago? O Tiago é um órgão vital? Qual foi o órgão vital que nós usamos? Coração. Existe muito... Existe... vou terminar, tá bom? Tá tudo bem? Hã? Vamos embora? Ou quer que eu me dê 5 minutos? Ou chorou? Ah, é? Vem aqui, cadê? Vem cá. Além de reger, agora quem Joga não. Já vai sair feia no vídeo. Tudo bem aí? Hã? Onde eu estava, gente? Os órgãos vitais, coração. Vamos lá. Tiago. Tiago é um órgão vital. Qual foi o órgão vital que nós usamos? Coração. O coração tem muitos ataques. Um deles é a pressão alta. Por quê? Quando a sua pressão está alta, ela começa a esmurrar o seu coração. Tá? Ela começa a bater, igual um boxeador. Já viu luta de boxe? Já viu que fica batendo na cara do outro? Eu não sei que aquilo é chamado de esporte, mas tudo bem. Né? Então a pressão alta, se você não regula ela começa a dar murro no seu coração. E vai fazendo com que o coração fique acelerado. Ele bate além do normal. E isso vai ocasionar o quê? Hã? Maria espontânea. O que vai ocasionar? Um infarto. 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 Vocês estão entendendo? Ei, oi? Vocês estão entendendo meu raciocínio ou não? Sim. Vou voltar de novo. Isso é didático. A didática diz para aprender, eu tenho que ouvir 3 vezes. Mas vamos lá. O Tiago é um órgão. Vital. Qual é o órgão vital? Coração. Qual é a doença que pode
machucar o coração? Pressão alta. O que ela faz com o coração? Ela esmurra. Começa a dar murro e faz com que o coração fique acelerado. Isso vai ocasionar um infarto. Ocasionando um infarto, o que vai acontecer? Esse coração vai parar. Parando, quem vai ser prejudicado? Os outros órgãos. O que vai acontecer com o corpo? Ele morre. Sim ou não? Sim. Sim. Agora vamos espiritualizar. O que ocasionaria no Tiago uma pressão alta? Uma preocupação. Uma preocupação? Uma preocupação. Uma pessoa, tipo assim, tá ali uma pessoa, machuca ele e ele é daquela pessoa que ele não joga pra fora. Que ele fica. Então, Ele vai guardando. Isso aí também. O que mais? Pode, meu filho, você vai ter rápido. Que mais? Eu já estou tomando 5 por dia. Só para tirar. Que mais? Gente, isso é sério. Espiritualiza isso. Pastor Tiago diz, irmãos, eu preciso de vocês aqui domingo para a gente louvar a Deus. Tá? Para a gente adorar a Deus. Aí chega aqui no domingo, cadê os irmãos? Não veio. Aí ele fica... Eu estou tirando as exceções, gente. Exceções quais são? Enfermidade, trabalho. Essas são as exceções. Mas aí ele fica sabendo que a Anice ficou em casa dormindo e não quis vir. Minha exceção é preguiça. Ele vai ficar alegre? Não. Ele vai ficar triste. Sim. Ok? Ele vai ficar triste. Ele vai ficar preocupado. Ele vai, eu não vou porque eu não quero. Ele vai ficar sabendo, porque notícia ruim a gente sabe. Não precisa nem ir atrás, ela vem. E isso vai aumentar a sua pressão arterial. Ok? E vai ocasionar um problema no seu coração e pode levá-lo à morte. Agora a pergunta é, espiritualiza isso. Um pastor morto, como vai ser a igreja? Vocês estão aí? Amém? Um pastor sem motivação. Como é que vai ser a igreja? E aí sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer a igreja viva quando eu deixo o pastor triste, preocupado e passando mal. Esse membro vai funcionar? Esse corpo vai funcionar? Vocês estão aí, gente? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo ou não? Então a gente quer a igreja avivada, a gente, o culto hoje foi pesado. Ai, que culto pesado. Mas você passou a semana toda, não deu notícia, não avisou para onde ia, não falou o que estava acontecendo. O pastor pediu, você não fez. E aí você quer avivamento? Você está esmurrando esse coração, esse membro vital. Vocês estão me entendendo? Amém, gente? E é isso que o dente de leão não quer. Ele não quer a unidade. Tudo bem? Deu para aprender alguma coisa? Deu? A semana que vem pode me perguntar o que eu faço. Deu para aprender alguma coisa, gente? Vai aprender, né, filha? Então, quando você bate em alguém, quando você maltrata esse membro, você está maltratando você e automaticamente está maltratando esse corpo, que é a igreja. Que tem pessoas que fazem questão, né, pastor, de sempre estar jogando uma cerquinha para machucar a pessoa, né? Principalmente quando sabe que a pessoa tem um problema, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque nós somos membros. Nós somos membros de um corpo, tá bom? Agora vamos finalizar com a exegese aqui. Vamos lá. Lucas, Colossenses. E a gente termina, tá? Tem muita coisa, mas não dá para falar. Colossenses 3:12. É sério que eu arrumei para a cabeça? Foi? Acharam? 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados.
de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Longanimidade. Tudo bem? Vira, Lucas. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Vamos fazer exegese da primeira palavra. Qual é a primeira palavra? Vamos fazer exegese dela. O que é isso aí para vocês? O que é suportar uns aos outros? Oi? Fala aí, gente, alguma coisa? Para mim, eu vou falar a palavra que eu sei. Suportar. Suportando, tá ali, né? Uma palavra mais chique, né? Suportar é tipo assim, é uma pessoa fazer algo comigo e eu suportar ela. Né? Ela tá ali e eu tá sempre. Eu preciso suportar ela. Ela faz algo contra mim, mas eu tô ali suportando ela. Isso, é isso? Isso. Vamos lá, quem mais? Quem mais? Vamos fazer exegese. Olha o exemplo ali. Vai lá, fala, Thiago. Olha o exemplo ali. Suporte da caixa. Ele está segurando a caixa está fazendo peso em cima dele, mas ele não se mexe porque está segurando a caixa. Quem está segurando a caixa? Lá. Muito bem. Você chega lá. Você chega lá. Se você quiser ter uma conta. Vamos lá? Oi? Vamos pra gente ir embora. A gente sempre aprendeu assim, que suportar eu não suporto fulano, não gosto de fulano, mas por causa de Cristo eu preciso suportar. Eu não gosto de estar no mesmo ambiente que ele está, mas eu preciso suportar porque o texto diz suportar uns aos outros. Não. Vamos aprender. Essa não é a exegese da palavra, tá bom? Suportar ali vem de suporte. Suporte. Suporte vem de alça de mala. Para que serve uma alça de mala? Segura ela. Quem vai carregar a mala precisa pegar na alça. Precisa, senão como é que eu vou pegar? Vou perguntar de novo. Vamos lá. Para que serve a alça de uma mala? Para suportar a mala. Eu posso carregar a mala sem alça, gente. Mas não vai conseguir. Eu posso carregar a mala sem a alça. Mais pesado. E aí a palavra é aquela lá, ó. Facilitar. Então, o que é suportar? Suportar ali é suporte. Alça da mala. O que é que Paulo está dizendo? Facilite as coisas para o outro. Seja um suporte. Complete a falta que há no seu irmão. Quer que eu traduza? Irmãos, vou cantar o hino. Os irmãos não reparam, não, se eu errar. Os irmãos me perdoem. Ó, eu estou cantando bem? Não. E perdido eu vaguei. O que é suporte? Canta, ajuda ele a cantar. A gente vai dar risada da cara dele. Tá ouvindo, né, Amanda? Olha aí, quando eu erro. Não vamos entrar nesse assunto. O irmão tá fora do tom, a gente fica olhando com a cara de pamunha para a cara dele, ele fica nervoso e não canta mais nada. Paulo está dizendo, seja um suporte, ajude ele a cantar. Você sabe? O senhor merece um preço. Então ajude.
A alça não é para carregar o peso, a alça é para facilitar a vida de quem está carregando a mala. O que é suportar uns aos outros? Facilita a vida do outro, não complica não. Se você não pode ajudar, não atrapalhe, porque você já estará ajudando. Essa é a ideia do suporte. Então, a gente precisa ser o suporte. Vocês estão aí? Amém, gente? Somos perfeitos? Não. Mas naquilo que eu tenho facilidade, eu sou um suporte para o Tiago. Naquilo que ele tem facilidade, ele é um suporte para mim. Então, essa é a ideia, suportando-vos uns aos outros. Seja suporte do seu irmão. Amém? Termino a minha fala dizendo assim: não seja uma pedra no calo do seu irmão. Alguém aqui já teve calo? Já pisou numa pedra com esse calo? Dói? Dói. A ideia ali é: não seja isso. Seja um suporte. Amém? Eu tenho uma caixa de remédio aqui, estou com dor de cabeça. Que remédio vem à sua mente para tomá-lo para dor de cabeça? De pirona? Neosaldina? De pirona? Doril? Dorflex? Não é? Eu estou aqui do lado e o Tiago... Estou aqui do lado, o Thiago está procurando um remédio. De repente ele pega uma amoxicilina. Ele não conhece, ele não sabe quem é quem. Aí ele pega uma amoxicilina, acho que é isso aqui, que é grande, 2 cores. Deve ser para o lado esquerdo e o lado direito do cérebro. Hã? Não é? Eu estou aqui do lado dele, tenho conhecimento de que aquilo não é um Doril e não serve para dor de cabeça. Mas o que eu faço? Eu quero ver. Mas é burro, não sabe o que é um remédio. A gente é assim, gente. A gente é assim. A gente tem que ter cuidado. A gente tem que aprender. A gente quer ver, a gente tem alegria em ver o irmão se estrepando. Me desculpe a expressão. O Tiago vai tomar um antibiótico que vai prejudicá-lo, mas eu não tenho a coragem de falar para ele, só para ver ele se dando mal. E à noite nós estamos aqui. Me ajuda aí no louvor. Me ajuda no louvor aí. Eu adorarei ao Deus, ajuda eu, ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. O Espírito Santo está lá em contato com Deus, dizendo assim: eu? Não, eu não. Porque você teve a oportunidade de ajudar o teu irmão e você não ajudou. Então eu não vou te ajudar. Pode cantar aí. Ô, pastor, já coloquei colírio no nariz do menino pensando que era rinoceronte. Tá vendo aí? Olha. Por isso que eu não sou mais tarde. Tá vendo? Amém, gente? Tudo bem? Amém. Que Deus te abençoe. Então cuidado. Cuidado para você não vir à noite aqui, levantar as mãos e adorarei. Adorarei. Não me interrompa. Quero adorar. E não sou suporte para ninguém. Eu quero. Me desculpe. Vamos louvar a Deus com os nossos dízimos e ofertas.